para vocês que estão me seguindo, que vão me seguir, sabendo que Deus tem um plano, um propósito, e nesse propósito tem uma parte ali que tem a ver com a sua vida. Tá um certo delay aqui, acho que deve acertar depois. Bom, por que eu quis comentar com isso? Quando eu, você, passamos pela experiência do novo nascimento, nós recebemos pela graça, somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Ninguém é salvo pela fé, nós somos salvos pela graça. Pela graça de Deus, somos salvos mediante a fé na graça que está sendo proposta, né? Então, todos nós que passamos pela experiência do novo nascimento, que não tem nada a ver com religião, tem a ver com uma ação sobrenatural de Deus dentro das nossas vidas, nós somos reconectados ao propósito de Deus. Então Deus tem um propósito para a sua vida, não que ele tenha um propósito para cada um de nós separadamente. Às vezes as pessoas têm isso na cabeça. Eu até queria falar um pouquinho sobre isso também, porque eu vejo que as pessoas elas fazem projetos para ver se Deus abençoa o projeto dela. Já viu, né? Final de ano, né? O pessoal pega aquela lista e fala assim para Deus: Deus, esse ano de 2026, hein? Não pode passar, hein? Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Aí junta aquele monte de gente para tentar convencer Deus daquela lista que essas pessoas estão fazendo, para ver se Deus faz o que elas querem. Não é não? Aí colocam isso com um ar extremamente espiritual, mas na verdade são extremamente carnais, né? Porque isso até, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito, né? Aí eu pergunto assim, né? Eu faço essa pergunta, né? Na virada de ano, né? Você pegou, vou pegar essa aqui como exemplo, né? Você pegou um papel, encheu de coisa para você pedir para Deus, ou você fez uma folha de papel com um monte de coisa que você está prometendo que você sabe que você não vai cumprir. ou então pegou uma folha vazia e uma caneta, um papel, sentou num canto, falou: Deus, o que o Senhor planejou para mim nesse ano de 2026? Qual o teu projeto para minha vida? Uma coisa é se juntar 10, 15, 20, 30 pessoas, uma família, para ficar cobrando Deus do que eles estão querendo. E a outra coisa é se oferecer a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. E isso que é um culto racional. Um culto racional é bem diferente de um culto emocional, religioso. Parece que a gente se reúne que nem aqueles índios, sabe, em volta de uma entidade. Vamos fazer um culto bom para ver se a gente convence Deus a fazer o que a gente quer. Isso é feitiçaria gospel, filho. Estão entendendo isso? Então eu gostaria de estar cumprimentando os irmãos, deixando esse recado. Que nem aquela música, ela senta aqui, né? Senta aqui. Uma folha em branco, um lápis, uma caneta. Deus, eis-me aqui. Qual o teu plano e projeto? Aí, muitas vezes assim, mas ele não fala. Falar, ele fala. Você que não está a fim de ouvir. Por que isso, meus irmãos? Tem um texto nas Escrituras que diz assim: os teus caminhos não são os meus caminhos. Os teus planos
não são os meus planos, porque eu sei quais são os planos que eu tenho a vosso respeito, para dar um propósito, um fim que desejais. O problema maior nosso, sabe o que é? É nós nos convertermos dos nossos maus caminhos. Tem entendido isso? E chegar para Deus e falar: Senhor, eu me rendo a Ti. Eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer, mas eu espero em Ti. Eu acho que esses primeiros 5 dias, a gente podia fazer igual lá no livro de Atos, capítulo 2. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. 40 dias ficaram ali. Aí, de repente, do céu, veio um fogo, veio uma língua, veio uma direção, veio um propósito. Se lembra que Jesus, eles andaram com Jesus, eles viram, tocaram, comeram com Ele. Naquela época, oh meu Deus, naquela época não tinha escritura ainda. O Velho Testamento já não era mais tão relevante. E o Novo Testamento ainda não havia sido escrito. Então, se o Velho Testamento não era mais relevante e o Novo Testamento ainda não havia sido escrito, por que está escrito lá que se admiravam da doutrina dos apóstolos? Porque, é como está escrito em umas epístolas, logo no comecinho está a chave do sucesso. Eles falam assim: daquilo que eu vi, daquilo que eu ouvi, daquilo que eu toquei a respeito da palavra que é Cristo, o Verbo vivo que habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Isso mesmo você testemunha. Hoje as pessoas são testemunhas da Escritura, mas nunca tiveram um contato com a palavra. Hoje os púlpitos estão cheios de pessoas que manjam para caramba de Escritura, mas nunca tocaram a palavra. Porque a palavra é uma pessoa, é Cristo. Você lembra? Eu em teu nome, eu usei as Escrituras e em teu nome fiz isso, isso, isso. Aí a palavra responde: eu não te conheço. Porque é muito possível você usar o poder de Deus e nunca ter conhecido a presença de Deus. Porque o poder de Deus é uma coisa, a presença de Deus é outra. Há uma distância fenomenal entre o poder de Deus e a pessoa de Deus. Para nossa reflexão, de Atos capítulo 2, nem estava aqui porque ia falar, mas indo por esse caminho maravilhoso. E Jesus só dá uma instrução para eles, né? Permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Aí quando fala poder ali, não está falando poder somente no sentido da sobrenaturalidade, mas o maior poder que eles receberam ali do Espírito, no sentido prático. Você lembra que cada um deles falava numa língua estrangeira, partos, medos, elamitas, e esses povos ouviam esses homens e mulheres falando na língua deles, sendo que eram judeus. Falaram: como pode esse povo sendo judeu falando as nossas línguas? O que muitas vezes a religião para na sobrenaturalidade, mas saindo da sobrenaturalidade desse fato e entrando na espiritualidade desse fato, esse fato estava querendo dizer o que de prático? Esses que estavam falando a língua dos medos foram dirigidos aos medos, entendeu? Foram dirigidos, partos, medos, elamitas. Então, era a quem Deus estava enviando. A quem ele, assim, por exemplo, João Batista, né? João Batista era a voz que clama no deserto. Ele falava e o povo que estava no deserto o ouvia. Paulo já era a voz que clamava no palácio. Estou entendendo o que eu quero dizer? E Deus não mudou.
Deus se moveu, mas não mudou. Deus tem um povo que vai entender a sua língua. Muitas vezes, e eu passei por isso, estava querendo falar com um povo da qual Deus não me enviou. Então é muito esforço, muita encrenca e pouco resultado. A quem fostes enviado? Porque quando você chega no lugar do propósito de Deus, você vai perceber umas coisas interessantes. Quando você chega no lugar onde Deus te propôs, é um lugar de pouco esforço e muito resultado. Quando você vai saber quando você não está no lugar ou no tempo que Deus quer, você vai ver que você faz muito esforço e pouquíssimo resultado. Agora, quando você vai se alinhando com Deus, deixando que Deus fale, primeiro Deus fala a você, depois Deus falará aos outros por seu intermédio.